Fala galera, aqui quem fala é Thiago Rodrigues do canal Múltiplos. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, vamos aprender a calcular de um número de linhas da nossa tabela verdade sem a necessidade de fazer a tabela. É simples. Então vamos. Nós temos que o número de linhas da nossa tabela é igual a 2 elevado ao número de proposições. Então, o número de linhas é 2 elevado ao número de proposições. Ou seja, vamos aqui agora. Nós temos que o número de proposições é igual a linhas. Vamos lá. Se eu tenho duas proposições, vai ser o que? 2 elevado a quanto? A 2. Por quê? Porque o número de linhas é igual a 2 elevado ao número de proposições, que são 2. Então vai ser 4 linhas. Se eu tenho 3 proposições, 2 elevado a 3, que é igual a 8. Vamos confirmar? Olha, por exemplo, ao lado. 6 proposições P, Q e R. Vamos agora fazer a sua tabela. Nós temos 1, 2, 3 proposições. 3 proposições. Quantas linhas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas com 1, 2, 3 proposições. Então, a nossa fórmula está correta. Com 4 proposições, é o que? 2 elevado a 4, que é igual a 16 linhas. Nem precisamos calcular, fazer a nossa tabela para saber a quantidade de linhas totais. Com 4 proposições, se tivesse P, Q, R, T, seria 16 linhas. Aí você me fala, Thiago, para que eu tenho que saber isso? Quando você vai fazer proposições compostas, é necessário você saber montar a tabela com mais de 2 proposições. Então, é necessário você saber a quantidade de linhas para ver se você não esqueceu nenhuma. Porque se for 4 proposições e você não souber o total de linhas, você pode, na hora de montar a sua tabela, esquecer de alguma. Agora, você já sabendo a fórmula, fica muito mais fácil. Por exemplo, com 5 proposições, se ele mandar você montar a tabela, você vai ter que ter o quê? São 5, seria o que? 2 elevado à quinta, que seria 32. Então, seria o que? 32 linhas. Então, você teria que montar 32 linhas. De repente, você pode esquecer alguma. Então, se você esquecer, é só você lembrar, são 32. Então, é necessário você saber calcular a quantidade de linhas da tabela verdade sem calcular a mesma. Certo? Vamos agora fazer uma questão de proposição composta, montando a sua tabela, certo? Então vamos lá. Então, pessoal, temos agora a nossa questão. Então vamos fazê-lo. Você tem a proposição P e Q, então P ou Q. Vamos fazer inicialmente a proposição P. Vou botar aquela de preto, né? P. E a proposição Q. Então você vai ter o quê? Você tem que P e Q, elas podem ser
verdade, 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 falsidade, falsidade, verdade e falsidade, falsidade. Isso é sempre, né? Para duas proposições são o que? Acabamos de ver pela fórmula que tem a proposição P, a proposição Q são o que? Uma, duas, três, 4 linhas. Então isso aqui a gente já sabe. Vamos agora fazer P e Q. Então vamos ter agora, botar aqui de preto. P e Q. Se é verdade, para ser falsa, basta uma ser falsa. Então, verdade, verdade, dá verdade. Todas as outras três é o que? Falsidade, né? Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, falso. E falso, falso, falso. Tá? Vamos agora fazer P ou Q. Então, P ou Q vai ser o que? Olha só para as duas primeiras duas colunas, né? Da coluna P e Q. Esquece a coluna da P e Q. Olha só para o P, só para a proposição P e só para a proposição Q. Se você tem o ou, se é o ou, se para ser falso, as duas tem que ser falso. Então, se uma é verdadeira, toda ela é verdadeira. Então, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E a última, falso, falso, falso. Certo? A última agora, né, é a nossa questão toda. Já fizemos separadamente cada uma. Então, vamos agora fazer. Vamos ver se pegar aqui tudo certinho. P e Q. Então, P e P ou Q. Agora, vamos esquecer as nossas duas primeiras colunas da proposição P da proposição Q. Olhemos só para as duas colunas que nós achamos, da P e Q e P ou Q. Vamos lembrar que no então, vou botar aqui de azul, no então, para ela ser falsa, só se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Só dessa forma que ele é falsa. Então vamos agora. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro dá verdadeiro, dá verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Opa. Falso. Verdadeiro dá verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Olha, então, você verifica que essa que deu a nossa coluna, a proposição P e Q, então P ou Q, deu o que? Tudo, deixa eu botar de vermelhinho, toda ela deu o que? Verdadeiro. Já vou me antecipar. Quando nós temos as nossas premissas P e Q, nós vamos aprender a argumentação lógica daqui a pouco. Temos nossas premissas P e Q e a nossa conclusão dá toda ela verdadeiro. Isso se chama o que? Uma tautologia. Eu só estou me adiantando. Então, acabamos de fazer um exemplo
construímos a nossa tabela, verificamos que a nossa resposta dá toda verdadeira, e eu já estou me antecipando aqui, isso aí significa uma tautologia, certo? Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa videoaula voltada para calcular o número de linhas de uma tabela verdade sem necessidade de calcular a sua tabela, certo? No próximo vídeo vamos saber o que vem a ser uma tautologia, uma contingência e contradição. Então, pessoal, finalizamos mais uma videoaula. Bons estudos e até a próxima!